Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para falarmos sobre a educação no melhor podcast educacional do Brasil. E o tema de hoje, voltando a esse assunto tão importante, é educação inclusiva transformando o ambiente escolar. Para falar sobre esse assunto bastante importante, estamos recebendo ela mais uma vez, Jéssica Viliana. Ela que é mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco e psicopedagoga e pedagoga também pela Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente consultora educacional da empresa Sicap Soluções. Jéssica, que prazer receber você novamente para falar sobre esse assunto tão importante. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a você. E é um prazer estar aqui novamente, tanto com você, Evandro, quanto com o pessoal de casa que está nos assistindo. É sempre um prazer estar com vocês. Muito bem, Jéssica. E hoje o nosso podcast está colorido, né? É verdade. Aqui a nossa mesa está repleta de brinquedos, que daqui a pouquinho ela vai ensinar pra gente como funciona cada um desse brinquedozinho aqui. Tão lindos, tem uns pinguinzinhos, tem outros bonequinhos. Coloridos, né? Tem uma parafusadeira aqui, tem até uma campainha. Daqui a pouquinho a gente vai passar para vocês aqui essas informações, como funciona esses brinquedos. Então, são importantes também, não é isso? Sim, sim. E é muito no movimento também de mostrar a questão prática, né? Então, a gente vai falar um pouquinho e vai mostrar um pouquinho também como é que a gente pode fazer no dia a dia da escola. E eu estou muito feliz porque está colorido mesmo. É. Muito bem. Mas começando, Jéssica, a gente falando sobre educação inclusiva, transformando o ambiente escolar, eu queria saber o seguinte: quais as estratégias pedagógicas têm se mostrado mais eficazes na inclusão de alunos com deficiência em sala de aulas regulares? Que bacana a tua pergunta, Evandro. Vê só, quando a gente pensa na escola regular, primeiro, como é importante que as crianças com deficiência elas estejam nas escolas e nas salas regulares, né? Então, é importante para as crianças com deficiência e é importante para as crianças que não têm deficiência. Então, é um movimento em que todo mundo aprende. Quem tem deficiência, quem não tem deficiência, é importante para os dois lados. Mas aí, as crianças com deficiência, algumas precisam de um apoio, de uma atividade diferenciada. Algumas não, que às vezes a gente se engana, né? Tem criança com deficiência que não precisa de nenhum apoio pedagógico, que consegue sim acompanhar a turma. Tem criança assim? Tem sim. Tem crianças autistas que são hiperinteligentes, que algumas até conseguem ler e escrever antes do que a gente espera. Tem criança que tem uma deficiência física, mas que não tem dificuldade de aprendizagem. Então, assim, cada caso é um caso. Mas existem, sim, algumas crianças, alguns adolescentes que precisam de um apoio pedagógico diferenciado. O que é que a gente hoje, enquanto escola, faz? A gente tem uma coisa chamada PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. O que é isso? Enquanto escola, a gente segue um currículo, né? Então, tá lá a turminha do primeiro ano e precisa seguir as orientações do currículo do primeiro ano. Tá lá a turminha do segundo ano que segue o currículo do segundo ano. Só que, às vezes, eu tenho uma criança que está no quinto ano e não consegue atingir o currículo do quinto ano. Então, a gente consegue construir o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que vai ser é como se ele fosse esse currículo um pouco flexível, né? Então, o que é que a gente faz? A gente primeiro faz uma avaliação, e aí, para fazer esse plano, a gente tem que ter uma equipe, né? Tem um professor, tem um coordenador. Tudo uma equipe, Se a escola tiver um psicopedagogo, o psicopedagogo participa, a família participa. O que é que a gente faz? A gente primeiro precisa saber o que é que a criança gosta. A gente precisa conhecer a criança, porque a gente vai aproveitar o que ela gosta, o que ela já sabe, a favor da aprendizagem dela. Então, aí a gente precisa conversar com os pais, entender um pouquinho como essa criança, esse adolescente... Entender a realidade, Exatamente, todo esse cada contexto, exatamente. Então, é uma coisa que é um trabalho que é feito em equipe. E aí, a gente vai traçar metas para aquele estudante, né? Seja criança ou adolescente. Então, a gente avaliou que para o ano de 2024, o nosso objetivo é fazer com que ele aprenda o nome próprio, as vogais, algumas cores. Isso dependendo do que a gente avaliou, né? Então, a gente vai traçar. Traçou, a gente vai fazer todas as atividades e estratégias necessárias para atingir aquele objetivo. Então, perceba,
Dependendo do que a gente colocar como objetivo, a gente vai criar as estratégias a partir disso. Esse plano ele pode ser anual, mas ele também pode ser trimestral, bimestral, semestral. Vai depender muito da criança e da escola. Então, vamos dizer que a gente decidiu fazer um plano educacional individualizado bimestral. Então, ao final do primeiro bimestre, a gente vai avaliar, vai ver se a gente atingiu o objetivo, se sim, exatamente. Se sim, a gente vai criar outros objetivos e outras estratégias, se não, a gente vai mudar as estratégias, né? Porque as que a gente fez não deu certo porque a gente não conseguiu o nosso objetivo. Então, uma das formas está sendo esse movimento também. Tem as salas de AEE, né? Hoje a maioria das escolas tem esse recurso. Acho que não tem, elas conseguem esse movimento também, mas para mim tem município que não teve recurso, mas mesmo assim implementa. E aí, aos pouquinhos, o recurso depois chega e conseguem ter um financiamento adequado para manter essas salas. Então, nessas salas de AE, as crianças vão desenvolver outras habilidades. Então, é uma criança que ainda não conhece algumas habilidades básicas. É nessas salas de recursos que a gente consegue fazer um trabalho mais individualizado, né? Porque na sala de aula é mais um macro. E aí, nessas salas de recurso, a gente consegue fazer um trabalho mais individualizado para aquela criança. Essa análise que vocês fazem com a criança, para ver o que ela gosta, para ver o que ela mais se identifica, é importante para o aprendizado da criança. Sim. E até para o conforto dela mesma, né? Uhum. Ela gosta de um brinquedo, uma coisa que um jogo lúdico que vai ajudar ela a desenvolver e aquilo vai transformar a vida da criança e vai dar resultado. Sim. Né? Como você disse que é bimestral, os resultados? Sim, pode ser bimestral, semestral. Vai depender da criança, da escola, dos profissionais. Já aconteceu de ter algum resultado em questão de meses? Sim, sim. A gente teve uma escola que eu acompanhei, que a gente traçou que o objetivo era que a criança conseguisse fazer o próprio nome, né? Então, em 3 meses a gente conseguiu. E era uma menina que estava no 2º ano do ensino fundamental, anos iniciais, e ela não conseguia nem ficar na sala dela. Então, a gente conseguiu com que ela ficasse mais tempo em sala e conseguiu que ela aprendesse o nome dela, né? Ela era uma menina, ela era autista e a gente conseguiu que ela fizesse esse trabalho, esse processo. Importante. Aí você me diz assim, mas só isso talvez para mim e para você, mas para aquela estudante foi algo grande, né? Ela conseguir fazer o nome, porque a gente acaba medindo a partir dos nossos currículos que já são postos. Mas às vezes aquilo que é pouco é muito para aquela criança, para aquele adolescente. Aí você falou também a questão do recurso, né? Que às vezes demora a chegar. E o professor tem que fazer uma mágica, né? Fazer uma mágica para tentar ajudar aquela criança. Já aconteceu isso, né? De o professor não ter aquele recurso, mas trazer alguma brincadeirinha, alguma coisinha, né? Sim. E hoje as redes sociais, elas ajudam bastante, né? Então você segue, tem hoje no Instagram, tem hoje um pessoal que faz um trabalho. E às vezes eu trouxe jogos que não foram fabricados por mim, né? Eu já comprei prontos, mas o professor tem uma facilidade, né, de construir jogos com pouca coisa, né? Então hoje a gente tem uma variedade de recursos que a gente consegue construir com pouco material. Eu digo que isso é dom. É dom. O professor tem esse dom, né? Eu não vejo como um dom, porque alguns não têm, né? Eu sou da que compra, porque eu não sou muito de construir, mas construir. Mas tem os que constrói também, tem os que constrói, Eu digo voltado nesse público que constrói sim. Faz mágica, né? Faz mágica, é verdade. Daqui a pouquinho, viu, gente? A gente vai descobrir o segredo desses brinquedinhos aqui, viu? A gente vai falar sobre eles. E você vai brincar comigo, tá? A gente vou participar, bem. Com certeza. Eu gostei daqueles pinguins, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Ó, mas me diga o seguinte, quais as principais lacunas na capacitação dos professores para lidar com a diversidade de alunos em sala de aula? Primeiro, enquanto lacuna, a gente percebe a formação inicial, né? Então, se a gente for olhar hoje os currículos dos cursos de graduação, de licenciatura, a gente percebe uma lacuna com relação à formação. Então, hoje os cursos que têm cadeiras, né, disciplinas que falam sobre isso são poucas horas, é algo muito específico.
por outro lado, se a gente também levasse para a graduação tudo que o professor precisa saber, ele ia ficar 10 anos na faculdade e não ia se formar, né? Porque a demanda é enorme. Então, a gente vê como é necessário que esse professor que saiu da universidade, ele continue em formação, porque a demanda que ele não pare. Porque se a gente pensar só na formação inicial, de fato, ela não dá conta. Porque é muita coisa e ia ficar 10 anos numa faculdade, né? Para conseguir ter acesso a tudo. Então, a formação continuada, ela é importante nesse processo. E aí, como é que a gente percebe isso? Tem as especializações e tem também os municípios que se preocupam com isso e fazem movimentos formativos com temas que são importantes para aquele município. Inclusive, a SICAP trabalha muito com esse movimento, né? A SICAP trabalha muito com esse movimento e que vem ajudando bastante, né? Sim. Ajudando bastante, porque essas formações, elas são muito ricas, né? E você disse que pode passar 10 anos, mesmo assim, ainda é muita coisa, né? É verdade. Tem muita coisa para aprender todos os dias. Sim, sim. Né? Principalmente na questão da inclusão, né, Jéssica? E tudo vai mudando, né? Desafios são colocados e a gente precisa, de fato, estar aprendendo. Agora, o diferencial, enquanto SICAP, enquanto consultoria, é que quando a gente vai para os municípios, a gente leva profissionais, os melhores, né? Então, são profissionais que se dedicam a isso. Então, quando o município recebe uma formação através da SICAP, ele tem acesso aos melhores profissionais da região. Então, conseguem ter momentos de oficina. Então, geralmente, Evandro, a SICAP se preocupa muito com a prática. Não é só levar a teoria, embora a gente acredite que sim, que a teoria é importante, mas a gente consegue levar esse equilíbrio entre teoria e prática. Ouvir o professor, ouvir a realidade dele. Então, a partir dessa realidade... Então, por exemplo, se você é do município X e você precisa de uma formação sobre inclusão, antes de levar uma formação, a gente vai ouvir um pouquinho o teu município. O que é que você precisa? Qual é a demanda? Porque às vezes é um município que já tem algo, aí a gente vai levar a mesma coisa que já tem, a gente precisa levar algo que ainda não tem para realmente fazer sentido, né? Então, tem toda essa preocupação. E volto a falar, os profissionais que a SICAP trabalha são sempre os melhores. Então, a gente consegue, sim, levar uma qualidade muito boa nessas formações que acontecem de forma contínua, né? E nessas formações, vocês escutam sempre os professores falar sobre as principais barreiras que são enfrentadas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é que os profissionais de apoio a trabalhar com os alunos de necessidades especiais, eles falam em relação a essas barreiras, essas dificuldades, né? Tanto também o município, né? Sim, sim. Eles às vezes comentam assim, a necessidade de espaço, né? A falta de materiais, porque vê, ó, esses materiais que eu trouxe aqui são bem simples, são brinquedos. São brinquedos que eu uso muito para trabalhar algumas habilidades, mas são joguinhos e brinquedos que são caros. Então, às vezes, são municípios que não têm tanto recurso e para trabalhar com criança com deficiência é importante que a gente tenha uma diversidade de material para dar esse apoio. Então, um dos principais desafios para o professor é esse, né? O também não saber, né, esse estranhamento de não conhecer muito. Então, tem professor muito comprometido e fica angustiado por não saber lidar. Sem contar que é um desafio, né? Então, eu fico pensando assim, a gente precisa também repensar as nossas escolas, porque existem crianças que não conseguem ficar muito tempo na sala de aula. Então, enquanto escola, como é que a gente pode pensar uma aprendizagem fora da sala de aula? E é um desafio, e eu não tenho respostas. Mas eu convido o pessoal de casa também a pensar comigo sobre, né, esses novos movimentos. Até eu já ouvi uma pessoa falar assim, se alguém que é do século passado viesse para o nosso século atual e fosse em qualquer lugar, ele iria estranhar. Agora, se ele fosse na escola, ele ia se sentir em casa. Então, será que enquanto escola a gente não precisa repensar o nosso currículo, repensar a nossa forma de dar aula? Às vezes uma criança não consegue ficar o tempo todo na sala de aula, mas a gente só consegue aprender em sala de aula, né? Então, pensar além das nossas caixinhas, pensar uma aprendizagem que não é só ligada no aprender a ler e escrever, mas uma aprendizagem que é ligada a outras questões, né? E aí a importância dessas crianças atípicas com as crianças típicas. Essas relações são muito ricas. Eu vou te dar um exemplo. Meu filho está no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, e na minha família não tem nenhuma criança com deficiência. Na sala do meu filho
tem 2 crianças com deficiência. E eu lembro que quando ele chegou nessa escola, ele teve um estranhamento. Então, ele reclamava de algumas situações e isso me angustiou. Porque eu fiquei, meu Deus, como é que eu trabalho com inclusão e o meu filho não está conseguindo acolher esse amiguinho, né? Então foi todo um processo de conversar com meu filho, de explicar sobre diferenças. Então, hoje, ele entende, ele respeita. Então, vê como foi rico esse momento do meu filho com esses coleguinhas, né? Então, talvez em algum momento meu filho consiga ensinar algo para o colega, mas a quantidade de coisas que esses colegas conseguem também trazer para o meu filho sobre diversidade, sobre inclusão, sobre diferença. E eu tenho certeza que se a gente tivesse a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência, a gente conseguiria aprender, sim, muita coisa. Você falou sobre o seu filho, que está fazendo o primeiro ano iniciais, eu também, o meu Arthur Gabriel, e ele, quando estava na creche, tinha alguns coleguinhas deles que também tinha essa questão de autista, tudo. Mas meu filho, ele sempre foi bastante amoroso. Inclusive, quando eu cheguei lá na creche, a professora disse, Evandro, olha, é o dia todo Arthur Que embolando mais ele, bacana. brincando, e aquele amor. No dia da formação, inclusive, ele dançou com uma menina que era autista, Aham. né? E ela, um amor por ele, e Ave Maria, ele gostava muito do meu filho. A gente via porque ele se doou também, né? É Ele, verdade. como criança, ele acolheu, né? Sim, sim. Você disse que você estava conhecendo, né, Sim, ainda, que existe sim. cada criança é Não, diferente, claro que... né? Mas assim, você Exatamente. quando falou nesse assunto, eu Te tinha re- que tocar isso aqui, porque Sim. meu filho, ele é dele. Ele ama estar perto deles. Então, Aham. assim, ele se sente confortável, né? Então, assim, foi um amor à primeira Ele vista. não vê diferença. Não vê Ele vê diferença, crianças. sabe? Eles brincam, a professora está o dia todinho assim. Sabe o que você me lembrou? Vê que curioso. No mestrado, a minha pesquisa, ela foi focada nas crianças com deficiência em uma determinada escola. E aí eu tive momentos com as crianças, né? Então teve um dia que eu perguntei a elas se elas conheciam alguma criança, se na sala delas tinha alguma criança com deficiência. E era um 5º ano, a gente conversando e tal, e ele disse, não, tia Jéssica, na nossa sala não tem criança com deficiência não, só que tinha. Aí eu fiquei curiosa, de como assim não tem criança com deficiência, se eu Como sei não que tem, tem? né? Isso. Então eu fiquei curiosa, será que eles sabem o que é deficiência? Aí fui investigar, né? Na rua de vocês, tem algum adulto, tem outra criança, tem alguém que tem deficiência? Aí eles começaram, tem, tia Jéssica, na minha sala, na minha rua tem um homem que anda numa cadeira de rodas. Na minha rua, e foram trazendo exemplos de pessoas com deficiência. Então eu fiquei, então eles sabem o que é deficiência. Então eu fiquei mais inquieta ainda. O que é que está acontecendo? Que eles estão dizendo que na sala deles não tem. Aí eu fui mais além disso. E tal coleguinha? Aí eles disseram, não, tia Jéssica, tal coleguinha não é deficiente, não. Não tem deficiência. Então eu pensei, poxa, por quê? Parte da escola não, muitas Me, vezes. re- me responde, Evandro, por quê? Porque, veja, você falou que seu filho chegou com algumas dúvidas e tal. Aham. E já o meu, ele era mais aberto para isso. Eu acho que também parte, não sei se é da escola, professor, não sei. Então, assim, eu acho que a professora de Arthur, ela sempre tocou na tecla, Uhum. né? De dizer, olha, são seus amiguinhos, tal, e explicava tudo direitinho, porque ela mesmo falou para mim, Aham. né? Que dizia, vocês são do mesmo jeito, tal. E ele entendeu aquilo e ele criou um amor incondicional. Aham. Criou um amor incondicional. Então, assim, você perguntou o porquê. Será que as escolas, é por escola também? É para os professores que estão ensinando os nossos filhos? Alguns estão informados, outros não estão? É algo É. de colocar uma interrogação e a gente ficar, Mas não é né? interessante? Interessantíssimo. Então, Interessantíssimo. eu comecei a pensar assim, é como se as crianças, elas não vissem as diferenças. Exatamente. Elas não Exatamente. percebem tanto essas diferenças que a gente, adulto, né, que vive muito nesse movimento dos padrões, percebe com tanta visibilidade. Com tanta facilidade, né? Exatamente. Bem, é um assunto importante. Sei que o pessoal lá de casa estão adorando. Mas chegou a hora de você me mostrar esses brinquedos que eu estava aqui. Você Sim. falando, eu digo, vou perguntar. Porque eu achei interessante.
né, coloridos demais aqui, muitas coisas. Eu vou perguntar primeiro por esse aqui. Essa Tá. maleta aqui, como é que funciona, qual o trabalho que é feito em cima desse... Tá. Vê desse só, instrumento aí. primeiro, vou chamar a atenção para uma coisa. Hoje eu atendo também na clínica. Então, hoje, às vezes, chega uma demanda para mim de muitas crianças que, às vezes, não têm nenhuma deficiência e nem têm nenhuma dificuldade. Só não foram estimuladas, Evandro. Então, também fica uma dica para o pessoal de casa que tem filho pequeno. O cuidado com esse excesso de tela, né? Então, algumas crianças, elas acabam não sendo estimuladas e, por não serem estimuladas, perdem algumas capacidades. Então, por exemplo, essa maleta, ela tem muita coisa, tá? Aqui dentro tem outras coisinhas. Mas, por exemplo, com esse movimento aqui, ó, o que é que eu tô trabalhando? A coordenação motora? Coordenação motora, a questão também da pinça, né? Porque para que ele depois consiga escrever, ele precisa ter essa mobilidade. Então, ó, eu tenho algumas pecinhas, eu posso usar essa aqui para trabalhar a coordenação motora, ó. Tanto sai, né, como eu posso também fechar. E eles fazem isso. Aí tem criança que você observa que não tem força, É mesmo, tem Jéssica? criança que tem dificuldade. Então, dependendo da deficiência, a gente consegue trabalhar essa coordenação motora para que a criança consiga posteriormente pegar no lápis Aí você também. fica sempre repetindo para que eles possam... Depende, porque se a gente repetir demais também fica chato para Chato, eles, né? né? Então, dependendo da situação, eu vou criar desafios aqui, né? Eu vou dar tempo para que eles consigam fazer em determinado tempo. Eu posso pedir para espalhar e eles colocarem só algumas cores. Aí eu já estou também trabalhando cores. Aí tem isso aqui que é super bacana, que chama muito a atenção deles, né? Que é uma furadeirazinha, ó. Que massa. Aí a gente consegue trabalhar Legal, essa que questão legal. de equilíbrio. Eu posso fazer assim, ó, eu só quero que você tire os que são da cor verde. Então eles vão, ó. Eles né? vão brincando e também E- exercitando. Exatamente. Pra mim é fácil porque eu não tenho essa dificuldade, né? Mas pra uma criança que tem dificuldade, quer tentar? Vou tentar. Vou tentar. Ele tá. Você de casa aí, vai. Se eu errar, me perdoe. Mas eu Vamos vou... lá. Veja se você consegue. Deixa eu ver. Aqui, ó. É super fácil. Aí se tu Super fácil. apertar embaixo, E- você vai conseguir parafusar. Agora, você fica só nesse instrumento pedagógico, mas tem outros também? No mesmo dia, trabalha? Sim. É legal. eu Depende muito da criança, depende da idade, depende da dificuldade. Legal. Então, assim, o tempo e quantas vezes eu vou utilizar depende de cada criança, né? Não existe uma regra, tá? Esse aqui é para trabalhar a memória. Tem criança que tem muita dificuldade de aprendizagem porque tem dificuldade também nessa questão da memória. Aí vê como funciona. Eu vou ligar aqui, aí você vai tentar. Sempre que a luzinha acender em uma das cores, você aperta. Vai, tenta. Não, foi aqui, não foi? Já Gente, perdeu, Evandro. Minha gente, eu já tô errando. Eu nem começou. Eu vou de novo, vamos lá. Vamos lá. Você vai tocar, Tocar nenhuma dessas cores. não, nas cores que acender, tá? Vamos lá. Vamos lá. Não, calma. Ah, Jéssica, olha. Veja. A gente também trabalha a questão do tempo e da paciência, tá vendo? Tem que ter paciência, tá? Tem que ter paci- Vamos lá. Foi no qual? Foi no vermelho, né? Ah, eu não vou acertar. Eu não vou acertar. É Tem uma coisa que eu questão não de tenho, memória. É memória. É memória. Mas, ó, isso aqui Minha gente. é bom, então, pra você trabalhar a sua memória. Porque depois dos 15, a gente começa a ter um pouquinho de Minha- dificuldade, olha, Eu tá? vou dizer uma coisa a você. E diga a vocês também de casa. Eu vou comprar um brinquedinho desse pra trabalhar a minha memória. Urgentemente. Pois é. Ó, isso aqui eu trabalho equilíbrio. Vê só. A ideia é que... É interessante. Cada um tem uma funcionalidade, né? E às vezes com o mesmo recurso... Eu tô mostrando aqui bem rápido por conta do nosso tempo. Mas às vezes o mesmo recurso a gente consegue fazer várias atividades. Então, por exemplo, esse aqui é os pinguinzinhos, né? Que eu tava admirando logo no início. Foi, que você gostou. Aí vê, essa geleira, ela não é tão estável. Aham. Então, a questão é trabalhar equilíbrio. Equilíbrio. Atenção, equilíbrio. Aí a ideia é ir colocando os pinguins, ó. Eu não deixei ele cair, né? É, um de cada vez. Aí ganha quem ficar sem pinguim no final. Só que se algum pinguim cair enquanto eu coloco, aí todos os pinguins que cair fica pra mim, tá? Ah, que Vamos interessante, rapaz. Aí, ó, isso aqui é equilíbrio.
Eu vou colocar isso aqui em cima pra... Quase. Você vai perder, viu? Opa! Olha, Ó. olha. Não. Olha, eu já Então vi todos que que caíram eu não tenho serão sorte com seus. esses brinquedinhos. Caiu. Aí Sim. quer dizer que caiu é todo seu, né? São todos seus, que você que derrubou, né? Então... Mas já... vê, dependendo da idade da criança, a gente tem que ter cuidado, porque se for uma atividade que eles não vão conseguir, eles vão ficar desestimulados, né? Então essa brincadeira aqui, uma criança muito pequenininha, Então tem que ter essa visão, tem que esse ter essa olhar, né? visão, Porque se for um joguinho que eles tenham muita dificuldade, vai desestimular, porque eles nunca vão conseguir. Mas volto a falar, os professores conseguem fazer muita coisa bacana com o material da escola. Ó, são vários É muita coisa. brinquedinhos, mas eu quero perguntar um último aqui que eu tô com uma curiosidade. Essa campainha aqui, ó. Pra que serve? Isso aqui é o seguinte. Eu trabalho aqui memória Minha gente, e eu tô achando tão legal isso aqui, sequência. esses brinquedinhos. Você tem noção. Ô, Evandro, e parece que é só pra criança, né? Mas É. acaba que a gente adulto também consegue aproveitar, viu? Você viu a dificuldade do jogo de memória? Tá vendo? Então, essa é criança. Olha, tu tem aqui as cores Sim. e eu tenho aqui essa quantidade de cartelas, gente. Certo. Vê se vocês estão vendo. Aí, vê só. Eu vou te dar uma cartela, você vai olhar pra ela por 30 segundos. E você vai fazer essa mesma sequência utilizando esse material. Sim. Vou dar 30 segundos não, vou dar menos. Já decorou? Ó, pessoal, essa foi a cartela. Meu Deus, já vi que Já vai passar esqueceu? vergonha novamente. Mas, Qual é a sequência? eu vou tentar aqui, né? Aí você vai pegando e Pegando formando a sequência, né? Isso. Vermelho. Vamos lá. Pode usar as duas mãos, viu? Pra ir. Vermelho, amarelo. Azul, vamos lá. Preto e azul. Foi 4, não foi isso? Não sei, olha aí, confere. Eu vou colocar mais um aqui, mas... Não, vou segurar aqui, esse aqui mesmo. Só são essas? Eu- Então, deixa eu mostrar pro pessoal de casa. Aqui, ó. Foi vermelho, amarelo, preto e azul. Aqui, ó. Vermelho, verde. Você nem colocou o verde, você esqueceu do verde. E só acertou o vermelho, Evandro. já notei que eu não tenho habilidade pra brincar. Mas aí, quando eu tô com mais de uma criança, cada uma recebe a cartelinha, decora. E aí, quem conseguir formar primeiro, aí toca... Ah, sim. Agora, isso aqui trabalha a questão da mente também, né? Sim, a memória, Memória. sequência, as cores. E aí eu tenho várias sequências aqui, ó. Então é muito bacana. Então, Jéssica, eu não acertei nenhum. E assim, depois no final eu vou até conversar com você, né? Porque eu não estou entendendo isso, né? Mas assim, veja bem, não deixa de ser importante. Sim, sim. Todos esses brinquedos, instrumentos pedagógicos, vêm para ajudar nossas crianças. E que bom que muitos municípios e escolas têm essa estrutura. Porque, veja, você é adulto e tá encantado com essa quantidade de Claro. brinquedos. Então, imagine as crianças, né? Então, é bem bacana, sabe? A gente E vai colocando aqui ajuda, de lado. sim, ajuda bastante. E a gente vai continuar falando sobre o assunto. E eu queria saber também, Jéssica, né? Eu tenho certeza que o pessoal de casa já gostou aqui, está gostando dessa interação, mas a participação da comunidade interna, os alunos, professores, funcionários, pode ser incentivada na promoção da educação inclusiva? Vê só, como é importante pensar esse contexto, né? Às vezes, quando a gente fala de inclusão, a gente foca muito no professor. E existem outros participantes nesse contexto, né? Então, é importante que o gestor participe, é importante que a comunidade participe. E, para isso, a gente não precisa falar sobre isso apenas em datas específicas. Então, tem escola que, quando é o dia da síndrome de Down, faz todo o movimento. Mas, no dia a dia, os alunos não têm acesso a essa conversa. Então, é importante que a gente faça um trabalho de inclusão também com os alunos, com a comunidade, com os profissionais, né, no geral. Porque, como eu te falei, não adianta eu, na minha sala, como professora, ser uma professora que inclui, se na hora que o meu aluno vai pegar a merenda,
A merendeira não tem esse olhar de inclusão, Exatamente. né? Se ele, quando chega na escola, ele passa pelo porteiro e o porteiro não tem esse olhar de inclusão. Se ele vai ao banheiro, passa por uma pessoa que é responsável pela limpeza da escola e não tem esse olhar. Então, é importante que toda a escola... Mas o que é que eu percebo também? As escolas que têm crianças com deficiência, elas têm funcionários, na maioria das vezes, com um olhar diferenciado. Então, a gente, enquanto profissional, a gente aprende. Então, às vezes, uma criança autista que está com uma situação específica, fica nervosa, né? Tem alguma crise. E aí, o profissional, ele consegue conduzir, consegue proteger para que a criança não se machuque. E, às vezes, só o professor não dá conta, né? Então, por isso é importante que toda essa equipe, e aí seu filho, meu filho, eles vão ser pessoas mais inclusivas, mais respeitosas. Então, do mesmo jeito que eu até falei no outro programa que trabalho com um psicólogo que é deficiente visual, do mesmo jeito que as pessoas perguntam para mim como é que ele consegue trabalhar, se elas convivessem com ele, elas perceberiam que é super tranquilo. Com mais facilidade, Então, como né? é importante esse acesso, né? Ó, aquilo que você falou em relação ao porteiro, né? Se ele não tiver essa visão, né? Assim, não tiver essa sensibilidade, pode atrapalhar o progresso de uma escola, né? Porque o aluno já tem aquela deficiência e pode se sentir confortável, não é isso? E às vezes até as nossas palavras, né? Até as palavras. Porque existem palavras que não são mais ditas, já foram usadas, mas a gente não pode usar mais, né? Que acabam humilhando o outro. E às vezes, por não saber, a gente acaba trazendo essas falas por falta de informação. Então, como é importante a gente estar aberto a entender esses novos contextos. Eu acredito que hoje os gestores, eu acho que eles têm uma conversa direta com os funcionários sobre isso. Eu acredito, né? Eu quero acreditar, porque é o seguinte, o pai e a mãe já colocam o filho na escola já para ter um avanço, né? Independente da deficiência. Sim, sim. E colocar um filho na escola e ele sofrer um preconceito por parte de um funcionário é triste, né? Mas eu acredito que hoje tem essas reuniões com gestores e a SICAP fazendo essas formações, tocando nesse assunto também, com certeza engloba essa questão de funcionários, professores, sim. né, Jéssica? A gente tem hoje, enquanto consultoria, todo esse cuidado para que todos os funcionários eles tenham acesso a essas discussões, né? Então, é algo que a SICAP, inclusive, a SICAP fez um momento com todos os funcionários, você estava presente, né? E teve a preocupação que uma das formações fosse para essa questão. Então, naquele evento que estava todos os funcionários, a SICAP teve esse olhar para que nós, enquanto empresa, a gente também conheça um pouquinho sobre inclusão, a gente consiga também falar sobre inclusão e também ter esse olhar diferenciado, né? Então, enquanto empresa, a gente sai na frente. Com certeza. E bom que estava todos os funcionários. Exatamente. Estava Então, o pessoal da consulta, estava o pessoal Exatamente. do suporte. Então, a gente começa por aqui, porque percebe-se que é como se só as escolas tivessem a obrigação de incluir. Por exemplo, se eu fosse surda e eu fosse hoje lanchar no shopping, eu conseguiria fazer meu pedido? Teria alguém em algum restaurante no shopping que conseguiria me atender? Alguém preparado. Alguém preparado. Mas aí a sociedade acaba cobrando que a escola seja perfeita. E eu não estou dizendo que não precisa que a escola faça um trabalho, tá? A escola precisa, sim, trabalhar a inclusão. Mas, às vezes, enquanto sociedade, a gente só cobra a escola. Se eu for hoje no hospital e eu for surda, eu vou conseguir ser bem atendida? Exato. Eu vou conseguir. Exatamente. Então, por isso eu falei, né? Falar sobre inclusão é falar sobre um contexto macro. E às vezes a gente acha que só a escola tem a responsabilidade de incluir. Uma série de fatores, né? Eu, enquanto professora, preciso adaptar a atividade para o meu aluno. Mas eu, enquanto médica, o que é que eu faço para receber um paciente com deficiência? Eu, enquanto garçom de um restaurante, eu, enquanto vendedora de uma loja, eu estou preparada para receber esse público?
Ah, mas o público não chega. Por A, que não a, chega? a empresa prepara os seus funcionários também? Né? Tem Por isso isso. eu falo do diferencial da SICAP, né? Exato. Dessa preocupação. Exatamente. A gente sabe também, Jéssica, do impacto que isso causa, né? E eu queria saber o seguinte, qual o impacto do envolvimento comunitário no sucesso dessa educação inclusiva? Eu gosto de dizer que a educação, ela salva. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Frase bonita. A educação, ela Ela salva. salva. Ela salva vidas, inclusive, né? Eu sempre falo isso. Então, quando a gente consegue trazer a comunidade para essas discussões, a gente está educando a comunidade, a gente está trabalhando para que nossos filhos, nossos sobrinhos, outras pessoas não sofram preconceito, como a gente sabe que acontece. Então, eu escuto muito mães, às vezes chega no espaço que eu trabalho, às vezes tudo que elas querem é desabafar. Porque imagina como é difícil também lidar com crianças que têm alguma deficiência, né? Os desafios que são postos para essas mães. E às vezes tudo que elas querem é só alguém para ouvir. Então, quando a comunidade ela entende, essa mãe não é julgada. Porque às vezes eu escuto muito assim, Jéssica, no mercado, o meu filho que é autista ficou nervoso por conta de um barulho e ficou agressivo, começou a gritar e a chorar e todo mundo ficou olhando para ele. Então imagina também o quanto é difícil para essa mãe, né? Então quando a gente se compromete, e aí eu falo pro pessoal que também está me assistindo, né? Se coloca nesse movimento de entender, de conhecer e não julgar, porque se a gente não conhece, se a gente não vive, a gente também não tem o direito de julgar. Então a gente também tem esse movimento do acolhimento, de acolher essas mães, acolher essas diferenças Dá o e conforto não necessário. E não julgar, julgar, ouvir. né? É bem E o importante. importante é acolher mesmo essas mães, né? Exatamente. Porque elas, claro que são felizes com seus filhos. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Independente se o filho é deficiente ou não, mãe é mãe. Mas quando parte para a escola tem que realmente ter essa formação para acolher, para escutar, né? Porque eles precisam Orientar. de um ombro amigo também, né? De orientar, saber o que está acontecendo na Sim, realidade. sim. Isso é importantíssimo, Jéssica. Esse tema que a gente traz aqui para abordar na Cicapcast é um tema que tem muitas coisas para a gente conversar ainda, quem sabe em outros episódios, Verdade, né? verdade. Mas são temas que eu tenho certeza quem está em casa, que é mãe, que é pai, né, que tem seu filho na escola, tá gostando, porque essa é a realidade. É verdade. E a gente pode depois, com um tempinho, falar um pouquinho sobre características, né, de transtornos, que são outros assuntos. A gente consegue falar sobre muita coisa. Bem, Jéssica, mesmo eu não Você já desistiu de jogar? Não desisti. Não quer jogar mais nenhum? Tem um joguinho aqui, eu não vou nem entrar, né, para não passar vergonha, porque eu não aprendi nenhum. Ele não acertou nada. Não, eu não acertei nenhum. Nada, eu não acertei nada. Eu vou ter uma conversa depois com ela. Quando terminar o podcast, eu vou fazer uma avaliação aqui. Não, até a equipe aqui atrás ficaram rindo, porque realmente foi algo que eu não sério. acertei. Mas assim, é normal não acertar, né? Ou não. Ou não, né? A gente vai descobrir. A gente vai descobrir. Quando acabar aqui, a gente vai conversar. Jéssica, olha, primeiro, foi um prazer enorme receber você, viu, no podcast. Eu que agradeço. Para falar sobre esse assunto tão maravilhoso, viu? Eu agradeço a você. Eu queria que você, olhando para a câmera, deixasse uma mensagem para os pais, para os alunos, para os professores, enfim, para toda a comunidade. Gente, eu queria agradecer, né, novamente o convite. A nossa ideia foi trazer algo leve, não era trabalhar conceitos, mas trazer algo leve, uma conversa gostosa e deixar um gostinho de quero mais, né? Então, quero agradecer e deixar essa mensagem, né, da importância que é o escutar, o acolhimento e o conhecer. Então, se você não conhece muito, se você não entende muito sobre o assunto, procure informação, procure alguém da comunidade que entenda um pouquinho mais, porque é um assunto muito rico. E a gente, enquanto ser humano, precisa ter esse movimento, né, porque é importante esse movimento mais respeitador. Então, desde já eu agradeço demais, tá? Muito obrigado, Jéssica, e a vocês que estão em casa. Muito obrigado também, que eu tenho certeza que você vai deixar o seu feedback. Mas antes,
de eu me despedir aqui, eu quero agradecer a equipe do Cicapcast, porque esse Cicapcast não acontece assim, questão de mágica, né? Tem que ter pessoas atrás que estão trabalhando, se esforçando bastante. Então, quero mandar um abraço para minha diretora, Letícia Gabriele, para meu amigo comunicador, Josimário Silva, meu amigo editor, Caio, né, que está aqui na edição, ele que organiza o áudio, minha amiga Jailma Barbosa, que vem aqui e está dando essa mentoria para a gente. Muito obrigado a todos vocês. Sem vocês, o Cicapcast não existiria. Bem, você não seguiu ainda nossas redes sociais, comece a seguir, @Cicap Soluções no Instagram, e no YouTube você vai ativar o sininho para receber notificações de novos episódios. Ok, gente? Muito obrigado a vocês e até mais. Tchau!